O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio para trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, a liturgia dessa 14ª semana, hoje segunda-feira, ela é um complemento, um segmento da liturgia de ontem. Se nós lembrarmos bem, ontem, no Evangelho de ontem, Jesus diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Evangelho de hoje é meio que um complemento dessa passagem, com esse chefe e com essa mulher, que na sua necessidade, na sua luta, cada um na sua realidade, elas vão de encontro a Jesus, nessa certeza e nessa confiança de que o Senhor vai livrá-los do mal que eles estão passando, ou daquele momento de dificuldade que estão vivendo. Mas a gente precisa entender uma realidade desse nosso relacionamento com Deus. Acontece que muitas vezes nós permitimos muitas vozes mundanas interferir na nossa relação com Deus. Você já parou para pensar que nós poucas vezes temos intimidade com o Senhor? Poucas vezes nós criamos esse laço de intimidade com o Senhor? E a primeira leitura de hoje nos mostra isso. Jesus sempre fez essa comparação da realidade dele com a igreja na vida matrimonial. E aqui na primeira leitura ele fala: Eu te desposarei para manter fidelidade e tu conhecerás o Senhor. Quando a gente traz isso, aqueles que são casados, pode testemunhar isso, e quem não é casado já vai entendendo desde já, aonde que um casal resolve os seus problemas, as suas dificuldades? Na intimidade. Todas as vezes, e aí fica uma lição para nós, que somos casados, os casais de hoje. Todas as vezes que tem muita gente palpitando, muita gente entrando na nossa realidade, muita gente querendo dar conselho, é muito difícil o casal se acertar. Por quê? Porque cada um tem a sua realidade individual. A minha realidade matrimonial não é a sua. O temperamento de um e do outro não é o mesmo. Então, talvez a sua receita que deu certo na sua vida matrimonial, pode ser que não dê certo para outro. Então, onde o casal resolve as suas questões? No diálogo, na conversa, na intimidade. Sendo justo um com o outro, sendo fiel, vivendo a fidelidade um com o outro. E Jesus faz essa comparação. Porque Cristo é o noivo, o esposo, a igreja é a esposa. E quem é a igreja? Nós. Então, como que nós queremos viver esse matrimônio com Cristo? Se não for na intimidade com Ele, na oração, na partilha, na leitura da palavra. Um casal nunca vai dar certo se o esposo realmente não conhecer a esposa. E se a esposa realmente não conhecer o gosto do esposo. Um precisa conhecer bem o outro. Para isso serve namoro, serve noivado, aí a vida de casamento.
onde eles vão estreitando laços, um vai conhecendo o outro e vai entendendo qual é a dificuldade, qual é a luta, aonde eu posso ajudar, aonde eu tenho que segurar. Nós vemos muitos casais dar certo assim, ó. Um é acelerado demais, quer fazer tudo. O outro normalmente freia. Isso dá certo. Porque quando aquele que está freando demais precisa de coragem, aquele que é impulsionado leva para frente. Quando o outro está muito empolgado, que vem o outro que é mais controlado? Freia. E o casal assim cresce na vida espiritual, cresce na família, cresce crescendo também nas realizações pessoais e familiares. A nossa relação com Deus não é diferente disso. Não pode ser diferente disso. Aonde nós resolvemos nossas coisas, nossas dificuldades? Na intimidade com o Senhor. Aqui no início da primeira leitura ele fala assim, ó, eis que a vou seduzir, levando a solidão, aonde lhe falarei ao coração. Irmãos, não tem como ouvir Deus nesse barulho mundano, nessa correria que você vive e que eu vivo. Se nós não tirarmos um momento onde nós nos colocamos diante do Senhor, e Ele fala a nós a sua vontade, e Ele mostra para nós os nossos erros e os nossos acertos, se nós não colocarmos na intimidade com o Senhor, como que Ele vai cuidar de nós? Como que nós vamos entender toda a sua lei, a sua vontade, se nós não temos um tempo para a leitura da palavra, o aprofundamento? Nós não conhecemos o gosto de Deus, o que Deus quer, o que Deus precisa, porque nós não temos tempo para viver essa intimidade com o Senhor. E é necessário nós termos essa intimidade, essa proximidade, para que Ele possa realizar todas as graças da nossa vida. Uma esposa, ela vai conseguindo poder contribuir mais na vida do marido, à medida do momento que ela vai conhecendo ela, vai conhecendo ele. No início ela pode até fazer algumas confusões, alguns erros, ela faz uma comida diferente, aí ele vai falando, ó, eu gosto com menos sal, mais sal, ó, eu gosto mais alho, menos alho, ao longo da vida. E aí no início, muitas vezes, os maridos cometem aquele erro grave, que fala assim, nossa, o bife que minha mãe faz é tão bom, aí a esposa magoa. Ah, mas aquele arroz soltinho é tão bom, ele joga no indireta para ela entender. Mas se os dois superam isso, com o tempo, a comida dela fica muito melhor do que a da mãe. Aí depois, com o tempo, ele fala assim, nossa, sua comida está igual a da minha mãe. Já foi um progresso. No futuro, ele vai falar assim, nossa, sua comida está melhor do que a da minha mãe. Porque é assim que funciona. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Nós precisamos crescer espiritualmente nessa nossa relação com Deus, apresentando para Ele as nossas dificuldades, as nossas provações. E Deus vai falar para você, ó, esse jeito que você está fazendo aqui não está bom. Aí você vai ficar meio magoado, tem hora, você vai sair do Santíssimo meio chateado que você levou um tapa na cara lá, porque Deus esfregou na sua cara a verdade, o seu pecado. Aí você vai sair, você vai diante do sacerdote, você vai confessar seu pecado, você vai sair de lá renovado, você vai falar, nossa, Deus me corrigiu. E você vai ficar feliz com isso. Outra hora, você vai estar tanto no caminho do Senhor que Deus vai te permitir, talvez. Ele vai te permitir que você tenha um momento de graça e vai falar assim, ó, aí sim, você foi bem. A gente sente uma alegria interior. E isso não é orgulho, não. É aquela alegria que está assim, nossa, eu fiz do jeito que Deus pede. Dá uma alegria no coração. Tanto quanto dá uma tristeza profunda quando a gente vê que a gente errou feio com Deus. Amados irmãos e irmãs, essa intimidade é emergencial. O mundo não pode gritar aos nossos ouvidos. Os nossos afazeres, as nossas correrias, nós temos que achar um tempo para esse coloca com Deus, onde nós o conhecemos bem e nos damos a conhecer mais ainda, para que Ele, conhecendo as nossas realidades, possa realmente transformar a nossa vida. E aí nós vamos ver esse progresso na fé. Ao longo do tempo, você vai olhando para trás na sua história, você vai falar assim, nossa, eu já não faço mais isso, olha, eu falava tanto mal da vizinha, parei de falar. Outra hora você vai falar assim, nossa, eu tinha uma falta de paciência. A pessoa chegava, mas eu conseguia acolher ela tão bem. Nossa, eu era tão bruto, tão arrogante, eu estou começando a ser mais educado com as pessoas, mais tolerante com a dificuldade do outro. Nós vamos percebendo na nossa vida esse progresso. Mas se nós não tivermos essa intimidade com o Senhor e permitirmos que Ele transforme a nossa vida, nós vamos ficar a vida inteira batendo cabeça. A vida inteira batendo cabeça. E colocando a nossa confiança em coisas que não levam a nada. Nós estamos vivendo um tempo muito preocupante. As pessoas estão colocando as suas confianças, não estão colocando mais a sua confiança em Deus. A pessoa ela passa por uma dificuldade financeira, em vez dela procurar melhorar no trabalho, em vez dela procurar crescer profissionalmente, em vez dela procurar uma nova oportunidade, ela quer fazer um jogo. Ela quer arriscar um palpite. Vai que eu dou sorte.
Tem acontecido muito nos dias de hoje. Pessoas que estão se perdendo no vício do jogo por confiar nessas coisas humanas. E tem gente suicidando, perdendo a vida. Porque ele não consegue resolver aquele pequeno problema que ele tem. Ele procura recursos fora, não dá certo, aquele pequeno problema se torna um grande problema. Porque a confiança não está em Deus, está nas coisas do mundo. Está em simpatias. Está na sua própria autoconfiança. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Não, nós não damos jeito em nada. Na maioria das vezes a gente só erra. Mas nós precisamos buscar a Deus para que o Senhor possa transformar todas as realidades da nossa vida. E aqui entra o evangelho de hoje. Esse chefe, a filha dele está morta. Ele, no seu desespero, ele vai até Jesus e apresenta o seu problema. E aqui, o grau de dificuldade. Pensa bem, todo mundo já estava velando o corpo dela, tocando flautas e fazendo tudo mais. Mas para ele ainda tinha jeito. Por que tinha jeito? Porque ele confiava em Jesus. E ele vai de encontro ao Senhor. E é interessante que ele fala para Jesus assim: estende a mão. Um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente. O que é esse inclinar-se profundamente? É dobrar a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho. É se dobrar e se colocar diante de Jesus como a sua única salvação. E o Evangelho diz assim, ele diz assim para Jesus: minha filha acaba de morrer. Gente, está morta. Ela morreu. Pensa bem, qual o problema que você tem na sua vida maior do que a morte? Se Jesus resolveu o problema dele com a morte da filha, não vai resolver o seu? Talvez o que não está igual é a fé que ele tem e a fé que a gente tem. Mas o seu problema é maior do que a morte? Não, não é mesmo. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. O que é impor a mão? Quando a pessoa impõe a mão, você está sob a proteção, sobre o cuidado daquele que impõe a mão. Jesus impõe a mão, ele pede: Jesus, toma conta dessa situação. Jesus, vem, está sob os seus cuidados. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. E a palavra fala que Jesus, imediatamente, ele se levanta e segue. Mas olha o desespero desse homem. Como é que essa mulher vai aparecer no meio do caminho para emperrar a vida dele ainda? Pensa bem, Jesus está indo realizar a obra na vida dele. Ele tem toda a confiança do mundo. E aparece uma multidão para impedir que Jesus se desloque. E aparece uma mulher também necessitada para emperrar o caminho dele. Se fosse nós, muitas vezes a gente ia xingar, a gente ia apelar, ia murmurar. Mas tem que aparecer agora, justo agora, na minha hora, no meu momento. Ela aparece, ela vem. Mas não, ele fica firme e ele fica assistindo toda aquela realidade. E qual é a realidade dessa mulher? Ele precisava que Jesus impôsse a mão. Ela só precisa tocar na beira do seu manto. Ela não precisa tocar nem em Jesus, só no seu manto. Ela precisa tocar, porque ela tinha certeza que ao tocar Jesus, ela seria curada. A palavra diz que essa mulher estava há 12 anos com esse fluxo de sangue ininterrupto e já havia gastado todo o teu dinheiro e não tinha alcançado a cura. Mas quando ela encontra Jesus Cristo e ela vê que ele é o único que pode transformar a vida dela, essa fé a move a tocar em Jesus. E Jesus percebe, gente. Jesus percebe o toque. Jesus percebe o homem e a mulher que dobra o seu joelho, que curva diante dele, que se coloca em adoração, que se coloca em oração. Jesus vê. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Você não está abandonado, eu não estou abandonado. Ele percebe. E qual é o grande problema nosso muitas vezes? Nosso problema é tão grande, tão absurdo, que nós falamos assim: Deus me esqueceu. Aí quando a gente pensa que Deus nos esqueceu, nós conseguimos buscar recursos fora e a coisa só piora, piora, piora e piora. Mas nós não nos colocamos sob os cuidados do Senhor e nós não tocamos o coração do Senhor com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa disposição. E a palavra diz que ela se sente curada e Jesus percebe isso. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Irmãos, como que você vai acreditar naquilo que você não conhece? Que eu não conheço?
A nossa fé se dá nessa intimidade com o Senhor, de busca do conhecimento de Deus, pela oração, pela leitura da palavra, pela reza do Santo Terço. Ali essa intimidade vai estreitando, nós vamos conhecendo a Deus e Ele vai nos conhecendo e a nossa fé vai se fortalecendo ao ponto de nós não ficarmos sem alcançar a graça que precisamos. Mas Jesus segue e todos que estavam ali já estavam velando a menina e Jesus chega e fala: retirai-vos daqui, porque a menina não morreu, mas está dormindo. Jesus já tinha realizado a obra na vida dela. Ela está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão afastou, presta atenção nesse trechinho que é muito importante para nós, que nós vamos concluir aqui. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Quando a multidão saiu, quando o barulho saiu, quando a influência do mundo saiu, quando as artimanhas e as coisinhas que a gente busca lá fora saíram, toda a nossa arrogância e petulância saiu. Na intimidade com o Senhor, quando Jesus ficou junto com ela, ela levantou. Nós só vamos levantar das nossas dificuldades e provações. Nós só vamos levantar das nossas enfermidades se nós formos capazes de afastar do mundo, afastar do pecado, afastar desse sistema que vai nos amarrando, nos enrolando, para nessa intimidade permitir que Deus nos toque. Vamos pedir ao Senhor que pela força da Tua palavra, pela força da Eucaristia, nós sejamos homens e mulheres íntimos do Senhor, íntimos, sejamos verdadeiras esposas, submissas ao seu marido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e permitamos que Ele possa fazer o que um esposo faz. Ele vai prover o cuidado, o sustento e a proteção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.